Maravilha. Então, galera, vamos falar sobre essas maneiras que você tem aí para você conseguir desenhar uma estratégia fantástica para sua empresa, para você realmente conseguir ficar bem agora durante a crise e para você bombar também depois da crise. E aí, galera, eu queria trazer para vocês aqui alguns exemplos, né, de algumas empresas empresas enormes hoje em dia, que por causa de algumas ideias, por causa da estratégia muito bem feita, em alguns momentos, conseguiram se salvar. Uma delas, gente, é a Apple. A Apple, gente, a gente hoje, né, uma das maiores empresas do mundo, fez lá junto com o Steve Jobs, tinha os computadores na década de 90, tinham feito um produto que era, né, que era o microcomputador. E o que aconteceu? A Apple, ali no mais ou menos em 2000 e pouquinho, 2003, 2004, cara, tava super complicada, tinha mandado embora o Steve Jobs, ele já não estava mais lá e tal. E aí, quando ele volta para a Apple, eles criam o iPad. Eles não tinham um produto de direito, eles não tinham uma proposta de valor muito boa, o produto deles era um pouco caro, eles estavam perdendo muito valor, realmente a empresa estava degringolando. Foi então que o Steve Jobs volta e ele tem uma ideia louca de fazer um produto que fosse fantástico, que fosse diferente de tudo, que tivesse um grande design, que realmente movimentasse a vida das pessoas. E foi então que ele teve a ideia de fazer o iPod, né? Que era tipo as músicas aí no seu bolso, que não existia isso antes, eu tinha um Walkman antes, né? E aí ele cria o iPod, e aí do iPod ele vai para o iPad, vai para o iPhone, vai para o iPad, vai para o iWatch, vai para todos os iPads que a gente sabe, e eles arrebentam. Mas o que acontece? Em um determinado momento, a proposta de valor deles não era muito boa, não era muito clara, o preço dos produtos deles não eram muito bons, eles não ofereciam nada de diferente para o mercado. Né? Eles estavam oferecendo mais do mesmo por um preço muito alto, e o custo deles era muito alto, porque a Apple sempre foi muito, assim, muito preocupada com cada mínimo detalhe, e aí eles acabaram se perdendo. Então, eles conseguiram resolver esse problema só no momento que eles constroem um produto novo, na verdade era um produto juntando vários produtos que já existiam no mercado, que era o iPod, e depois foram fazendo isso, replicando para o iPhone, para o iPad, para o iWatch e tudo mais. Então, essa é uma empresa que, por causa de uma estratégia que não estava indo bem, conseguiu refazer a estratégia e aí depois teve muito sucesso. Tá? Uma outra empresa também, cara, importante foi a BMW. A BMW, depois da Segunda Guerra Mundial, ela ficou 14 anos tendo prejuízo. E em 1959, 1960, eles tiveram uma conversa lá, a diretoria, pensando em dissolver a empresa ou vender para a Mercedes-Benz, né? Que era uma grande competidora dela naquela época, né? E aí, então, o que aconteceu? A única questão é que o pessoal da BMW, eles pensaram em fazer um novo produto, que era um sedã de 4 portas, eles não tinham naquela época, então eles pensaram num produto diferente. Eles foram lá, olharam muito bem no mercado, quais eram os spots que tinham no mercado, o que não existia jeito no mercado, construiu aquele produto que ainda não tinha e pá! E desde então, a BMW começou a lucrar muito e virou esse monstro, já era grande naquela época e virou um grande monstro. Tô vendo o Eric aí, maravilha, gente. Vendo os caras aí na China. É isso mesmo, gente. Quero ver gente me seguindo de tudo quanto é lugar. Aí do mundo, não é só do Brasil. Bacana de falar com alguém que está lá na China. Que legal. Então, uma outra empresa também que se salvou aí da dissolução, de acabar, foi a Marvel, gente. A Marvel, né? Que a gente adora os filmes da Marvel, tá? Os Vingadores e tudo mais. Na década de 90, o que acontece? Eles vendiam muitos quadrinhos, né? Muitos gibis. Eu adorava gibi quando eu era criança. E o que aconteceu com os gibis? Os gibis da década de 90 foram diminuindo muito, né? Foi acabando o mercado de gibis. Né? Se você for pensar, o mercado de revistas, de livros, deu uma diminuída também agora, nesses últimos anos, por causa da internet. E o mercado de gibis diminuiu muito. Até que em 96, estou falando de mais de 20 anos atrás, a Marvel estava lá, ia pedir falência, tinha uma dívida enorme, enorme. E aí eles buscaram, então, novas receitas, novos mercados. E aí, então, foi nessa época, né, que eles venderam, inclusive, começaram as franquias de 2 filmes, do Homem-Aranha e do X-Men, e venderam aí para alguns estúdios lá de Hollywood. E o que aconteceu? A empresa deu tão certo os filmes, que aí eles começaram a planejar o universo cinematográfico, né?
e começaram a brincar, né, com outras franquias, né, com outros produtos que eles tinham. E eles pegaram alguns personagens que eram super fracos, inclusive, da Marvel. O Homem de Ferro, por exemplo, ele era um personagem que não tinha muita venda, não vendia muitos gibis e tudo mais. E outros personagens também, e levantaram esses personagens por estrelato e vendem filmes como ninguém, fazem bilhões. Então é mais um exemplo de uma empresa que estava lá morrendo e renasceu das cinzas porque pensou em um novo produto, pensou num novo mercado, viu o que estava acontecendo no mercado, a demanda do mercado, e conseguiu se adequar a essa demanda. A Lego é outra empresa interessante também de ser estudado. A Lego, essa que a gente junta, né, os leguinhos e tal, a criançada adora os Legos. Eu brincava de Erig Rast, era uma outra empresa, acho que alemã, que vendia também uns brinquedos que você juntava quando eu era criança. E a Lego, então, estava realmente muito mal. Em 2004, mais ou menos, demitiu uma grande parte aí das pessoas. Por quê? Porque a Lego, ela custava tão caro para produzir os produtos dela e ela vendia os produtos com prejuízo. Então, cada vez que ela vendia, ela tinha um prejuízo. E aí, então, a Lego, o que ela foi fazendo nos últimos 10, 15 anos? Ela começou a apostar no licenciamento de marcas. Então, ela fez lá os Star Wars, Harry Potter, tem, sei lá, Patrulha Canina, tem de tudo. Tem Lego de tudo quanto é jeito, com todos esses grandes nomes, né, do mercado que as crianças adoram. E isso fez com que a Lego começasse a renascer. Até fizeram filme, tem um filme aí também do Lego e tudo mais. E a Lego hoje é a maior empresa de brinquedos, é até maior que a Mattel. A Mattel é a dona da Barbie e eles são ainda maiores que eles porque repensaram também um pouco da estratégia. Nokia é outra, né? Nokia foi uma empresa que foi lá, tinha os celulares dominando o celular. Chegou a época que tinha 70% de todos os celulares do mundo. Chegou os Blackberries, eu tive Blackberry, eu tive Nokia também. Os Blackberries, eles tinham uma funcionalidade muito melhor que os Nokias e deram já uma pancada na Nokia. E depois chegou os iPhones. E aí a coisa realmente ficou complicada, a Nokia não conseguiu crescer. Eles tinham um sistema operacional deles, né? Que não era nem o Android e nem o iOS, eles tinham um terceiro lá deles, não era muito legal e tal, e eles foram perdendo muito. E a Nokia, o que aconteceu? Eles cresceram muito, no final eles são grandes hoje, com a tecnologia 5G, especialmente está acontecendo na China, indo muito para os Estados Unidos, na Europa também. Eles são muito grandes nessa parte das antenas, na parte das conexões, dos equipamentos que você usa para a tecnologia 5G, são gigantescas, tá? Então, eles entenderam também, eles mandaram mal no produto que eles tinham, entenderam que existiam outros produtos para eles venderem, né, outros mercados que eles podiam atuar, e foram para esse outro mercado. E nesse outro mercado tiveram muito sucesso. Então, gente, como eu estou trazendo para vocês aqui, tem muitas empresas, né, que realmente são gigantescas hoje, que tiveram muitos problemas aí no passado e só conseguiram sair desse grande buraco que elas estavam. Por quê? Porque pensaram de maneira estratégica, ou então porque mudaram a estratégia. Já tinha uma estratégia, a estratégia não era vencedora e foram mudando essa estratégia para que então pudessem ter sucesso, né, nessas empresas e sucesso nas empreitadas delas, né? E quando a gente fala de estratégia, gente, estratégia tem algumas coisas que a gente tem que pensar quando você quer construir uma estratégia de sucesso. A primeira coisa que você tem que ter muito bem delimitado, você tem que entender muito bem da sua empresa. Você tem que entender muito bem qual é a performance da sua empresa. Se você não consegue entender os seus números, se você não mede os seus números e não conhece os seus números, você não consegue fazer nenhuma comparação. Você não consegue comparar nem com você mesmo no passado, nem com o que você gostaria de ser no futuro, e nem com as outras empresas que trabalham, que atuam no mesmo mercado que você. Né? Ou em empresas que atuam no mesmo mercado que você, mas em outros países, em outras geografias. Porque às vezes você tem uma empresa, sei lá, você tem uma empresa de computadores, né? Uma empresa de sistemas, de computadores, sei lá, qualquer coisa, uma padaria. Pode ser uma padaria, vou fazer uma coisa bem simples. Você tem uma padaria. Se você não conhece muito bem os seus números, quantos pãezinhos você vende, quantos você não vende, quanto você ganha quando você vende cada pãozinho e tal, como é que você vai conseguir fazer uma comparação com como você estava no passado, como que você quer chegar no futuro? Como que você vai comparar? Um dia você ouve lá os resultados de uma grande padaria de uma outra cidade que está tendo lucro, tal, que vende para tantos clientes. Se você não sabe quantos clientes você tem, quanto é o ticket médio de um cliente seu, quais são os produtos que ele compra, quanto de lucro prejuízo dá aqueles produtos, é muito difícil de você comparar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para você conseguir desenhar uma estratégia vencedora é que você tem que medir a sua performance.
Você tem que medir o quanto aquele seu negócio traz de resultado, né? E aí a segunda coisa que você tem que fazer é entender o seu setor, né? Você tem que entender o setor. Como é que estão as padarias por aí, né? Por exemplo, agora, eu tenho um restaurante, ele não está indo muito bem, eu devo vender o restaurante. Meu, se você olhar os outros restaurantes agora, tá todo mundo complicado. Os restaurantes não estão bem agora, né? Os restaurantes estão realmente sofrendo muito agora. Então, você tem que entender o resto do setor. Qual que é a análise do setor de padarias, né? Elas estão indo bem, elas estão indo mal? O que eles estão fazendo? O que está acontecendo de diferente? Como as padarias estão evoluindo? Vamos olhar as padarias que estão mandando bem, né? Você vai passando a padaria, está meio cheia, tal, não sei o quê. O que ela está fazendo de diferente? E aí, gente, é o que a gente pensa, que você tem que entender a vantagem competitiva dessas padarias. Claro, porque você tem que pensar depois como é que você vai fazer igual ou fazer melhor. Qual que é a vantagem competitiva? Tem dois tipos de vantagem. Tem vantagem de custo e vantagem de diferenciação. Então, a gente tem que entender muito bem. Se você está no mercado de preço, digamos que você tem uma padaria e o seu carro-chefe é o pãozinho, o pão francês, cara. Putz, já vi que a sua padaria tá no preço, o pão francês é um valor baixo, né? Você já se vendendo sei lá, o pão de provolone, ou o pão de torresmo, ou então, sei lá, um sonho, produtos de valor, um pão de queijo recheado, produtos de maior valor agregado. Então, seria outro caso. Mas se você tem lá um pãozinho, quer dizer que você está brigando por preço. Se você está brigando por preço, você tem que ter uma vantagem de custo. Se você não tiver vantagem de custo, está ferrado. Você vai brigar por preço, os caras vão brigar até o último centavo. Você tem um custo maior que a padaria ali que está ali perto de você. E aí o que vai acontecer? Você vai perder dele. Porque ele vai conseguir vender o pãozinho mais barato que você, os clientes estão preocupados com o preço, vão comprar o pãozinho dele, não vão comprar o seu, aí você vai ficar ferrado, tem conta para pagar, você vai diminuir o preço do seu pãozinho, seu preço de pãozinho mais baixo não paga as suas contas, aí você vai ter prejuízo, aí você vai falir, aí está ferrado. E aí, danou-se. Então, não é um bom caminho. Então, você tem que pensar se você vai ter vantagem de custo ou vantagem de diferenciação. Se você é o cara que consegue comprar farinha muito barato, se você consegue, você tem uma padaria que tem lá um forno, ou então a parte onde a sua cozinha industrial é super dinâmica, otimizada, você fazer milhares de pãezinhos por minuto, tudo mais, cara, pode ser que você tenha uma vantagem de custo. E aí pode ser que você consiga brigar nessa história do preço. Mas, se você tem isso, tem que fazer essa briga, claro, você tem que ganhar os caras no pãozinho, né? E aí, quem sabe, o cara vai comprar outros produtos lá também. Se você não consegue, aí você tem que ter uma vantagem de diferenciação. O seu pãozinho tem que ser melhor que o pãozinho do vizinho. Se o seu pãozinho for melhor que o do vizinho, o cliente pode aceitar vir e pagar mais caro no seu pãozinho, porque o seu pãozinho é melhor que o pãozinho do vizinho. Então, essa é a vantagem de diferenciação. Então, tem duas vantagens, a vantagem de custo e a vantagem de diferenciação. A diferenciação, você vai ter uma proposta, tem que ter uma proposta única de valor que mais ninguém tem, ou é muito difícil alguém ter. Aquele seu pãozinho, cara, você tem uma receita do pãozinho que ninguém conhece. Ela é maravilhosa, seu pãozinho está sempre quente, você faz fornadinhas pequenas a cada 15 minutos, o cara chega e está sempre quentinho. Porque, meu, o que é melhor que um pão quente na padaria? Né? O pão mais gostoso é o pão quente, não é o pão com qualquer outra coisa. O pão quente é o mais gostoso. Então, se você consegue ter esse pão sempre quentinho, porque você sabe exatamente a hora que os seus clientes vão chegar, ou então porque você investiu num forno que é menor e ele consegue fazer fornadas a cada 5, 10 minutos. Não sei, você investiu em alguma coisa que você consegue ter essa diferenciação no seu produto. E com essa diferenciação no seu produto, você pode cobrar mais. E aí, cobrando, e você pode cobrar mais e vence a concorrência, porque o cliente, você está preocupado com aquele sabor do seu pãozinho, ou porque ele é quentinho, ou então porque o seu sonho, ou então porque a sua torta de 1000 folhas, ela não desmancha na boca. E eu pago mais por essa diferenciação. A gente está super acostumado. Aqui em São Paulo, quem vai lá na Bate de Latte, quem vai na Bate de Latte, ou quem vai em algumas outras, por exemplo, sorveterias, que custam muito mais caro. Só que aquele sorvete é delicioso e eu aceito pagar mais por aquele sorvete. Qual que é a vantagem desses caras? É a vantagem de diferenciação. Qual que é a vantagem que tem aqui bom? É a vantagem de custo. Porque um picolé não tem como ser um picolé mais barato que bom. Tem esses picolé que o cara vende na rua que nem marca tem. E aí esse aí você nem quer muito, porque a qualidade pode ser ainda pior, pode não ser nem o suficiente para você ter prazer em estar tomando um picolé. Mas pode ser que tenha também, pode ser que você queira ir para isso. Mas é a questão, então, um vai para o custo e o outro vai para a diferenciação. Se você não tem nem custo nem diferenciação, rapaz, nós estamos com problema. Você vai ter que repensar a sua estratégia aí. Você vai ter que entrar em algum mercado, ou bem nichadinho, para ter essa diferenciação, porque você tem um produto que é fantástico, é muito bom, resolve a dor do cliente, ou
você vai ter que repensar em como que você consegue diminuir seus custos para brigar no preço, se precisar brigar no preço com os caras que são maiores, mais organizados, que têm mais sistema, que têm mais ferramentas, esse tipo de coisa. Tá? Então, essas são as duas vantagens que você pode ter. E aí você tem que pensar um pouco na dinâmica da indústria. Qual que é a dinâmica do setor que você está? Como é que ele funciona? Né? Porque pode ser que você veja que na sua indústria, geralmente, tem uns desgraçados que tem grana pra caramba, muito mais que você, e ele vem com pãozinho, e vende pãozinho com prejuízo mesmo, porque ele quer te arrebentar. Porque, no final das contas, ele não está preocupado em vender o pãozinho, mas onde ele ganha dinheiro é no sonho, é no pão de queijo, é vender o café, é fazer outras coisas na padaria dele. E aí ele vai arrebentar você. Ele vai te arrebentar por quê? Porque ele pode vender o pãozinho com um valor muito mais baixo, né? E mais baixo que você, e você está ganhando toda a sua renda no pãozinho, porque você focou lá no pãozinho. Então tem que entender a dinâmica da indústria. Pode ser que a sua dinâmica esteja errada, pode ser que a sua estratégia não esteja pensando na dinâmica da indústria. Que a dinâmica da indústria é perder dinheiro no pão francês, porque ele vai dar sempre prejuízo, e então você tem que conseguir vender outros produtos para o seu cliente. Se você não vender outros produtos para o seu cliente, você está ferrado. Você não vai sobreviver, porque você não ganha, ninguém ganha dinheiro no pão francês. Então, não adianta você ser o melhor pão francês do mundo e só vender pão francês. Você vai ter prejuízo, porque aquele negócio não dá lucro. Então, você tem que entender a dinâmica da indústria. Qual que é a dinâmica da sua indústria? Porque, às vezes, tem isso. Às vezes, tem produtos que todo mundo pede. E ele é o produto que traz o consumidor para dentro de casa. Estou falando de uma padaria, mas pode ser outras coisas também. Você poderia ter uma concessionária, por exemplo. A concessionária não ganha dinheiro vendendo carro, praticamente. Ela ganha dinheiro vendendo serviço, ela ganha dinheiro na revisão, ela ganha dinheiro nos concertos que você faz na concessionária. Ela ganha dinheiro porque ela põe na sua cabeça que se você não consertar o carro na concessionária, você consertar em qualquer outro lugar do mundo, o seu carro vai voltar pela metade, vai voltar muito pior. Então, ela consegue ganhar dinheiro de você nos serviços. Ela consegue ganhar dinheiro de você nos acessórios. Ela ganha dinheiro de você naquela coisinha a mais que ela vende. Por quê? O carro em si não dá dinheiro para ela. A margem é muito baixa. Tá? Então, você tem que entender qual que é a dinâmica da sua indústria. E aí não adianta você querer ir contra a dinâmica da sua indústria. Você tem que trabalhar com a dinâmica da sua indústria e quem sabe você consegue fazer uma coisa a mais, consegue inovar. E aí consegue mandar até muito bem para ganhar mais que o resto da indústria. Mas não adianta você querer ir contra a dinâmica da sua indústria. Eu, por exemplo, vendo descartáveis. Aqui em São Paulo, o produto que mais se compra é o produto 180 ml, o copo 180 ml. Cara, esse produto não ganha dinheiro, eu perco. E não tem jeito. E se eu quero estar nesse mercado de descartáveis, eu sou obrigado a perder dinheiro. Agora, quando o cliente fala, eu quero comprar 1 milhão de caixas de 180 ml, ele fala, você tem certeza? Você não quer comprar desse outro copo aqui, não? Porque eu perco dinheiro nesse negócio. Então, quando chega um representante meu e fala assim, cara, vendi uma carga lá, vendi não sei quantos R$1.000, R$200.000 só do copo 180, falando, não, pelo amor de Deus. Cara, eu não quero, prefiro não vender, porque eu perco dinheiro a cada venda. É a dinâmica da minha indústria. Então, eu tenho que ter clientes que me compram o meu portfólio, que compram o meu prato, compram o talher, compram meus itens coloridos, compram outros itens. E é nos outros itens que eu vou ganhar dinheiro. Então, essa é uma dinâmica da minha indústria. Não adianta eu querer fugir dela. Então, você tem que se perguntar qual é a dinâmica da sua indústria, para você também não fugir disso. Você está numa indústria de serviços, por exemplo. Eu vi a Ângela por aqui. Não sei se a Ângela é a Ângela, minha Ângela. Mas vamos lá. O cara é contador. E aí, às vezes, você tem que dar 1, 2, 3 meses gratuito no começo, porque essa é a dinâmica da indústria. Todo mundo dá o primeiro mês gratuito. Não adianta você querer não dar o primeiro mês gratuito também. Tá? Então, tem muitas... A dinâmica da indústria, se eu fosse um psicólogo, um terapeuta, não tem jeito. A primeira sessão é sempre gratuita. Não adianta eu querer cobrar a primeira sessão. Ninguém cobra. Eu não posso cobrar também. É a dinâmica da minha indústria, né? A dinâmica da indústria de aplicativos, por exemplo, geralmente os aplicativos são gratuitos, né? Você é gratuito e coloca lá um monte de propaganda, se você quiser não ter as propagandas, você paga alguma coisa. Essa é a dinâmica. Não adianta chegar com um aplicativo que é muito bom, resolve a vida de todo mundo e cobrar R$100, ninguém vai comprar. Não é a dinâmica dessa indústria. Então, você tem que entender qual é a dinâmica da sua indústria, para você não se perder nela e você não perder e você ter vantagem, você conseguir se manter nela e crescer, inclusive. E aí tem várias estratégias de crescimento. Porque a hora que você pensou na performance da empresa, você já consegue comparar, você consegue comparar com os outros. Você analisou o seu setor, entendeu? Viu as vantagens competitivas que você tem de custo de diferenciação, entendeu como é que a sua indústria funciona, você tem que ter alguma estratégia para você crescer. E aí, como é que você cresce? Eu sempre falo que tem 3 maneiras de você crescer. Ou você cresce aumentando o preço, com preço maior, ou você cresce porque você ganhou cliente, ou você cresce porque você está vendendo mais para o mesmo cliente. Né? Seja do mesmo produto. Antigamente o cara consome, sei lá,
uma família de 4 pessoas que consome 4 pãezinhos por dia, consome, no final das contas, 120 pãezinhos por mês, e pode ser que eles comprem metade da sua padaria e metade da outra padaria. Se eu fizer com que eles comprem mais da metade das vezes na minha padaria, opa, já ganhei mercado. Se eu conseguir aumentar o preço do meu pãozinho, opa, ganhei mais dinheiro também. Se eu conseguir vender agora o pão de queijo junto com o pãozinho, opa, ganhei dinheiro também, porque agora estou vendendo um produto a mais. Então, essas são as 3 maneiras que você tem para você conseguir crescer, tá? Então, você diversificou o produto, você fez integração vertical, você conseguiu, às vezes, tem outro ponto que eu não falei. Ou você, então, você foi lá, mais cliente, mais preço, mais produto. Essas são as maneiras de você crescer. Uma outra coisa que você pode fazer é que você pode entender que, por exemplo, você vende, você está lá na sua padaria e você vende o pãozinho só. Vende o pãozinho, vende as coisas, o quê? E aí você percebe que, na verdade, quem ganha dinheiro é quem pega o pãozinho, corta, põe na chapa e vende o pão na chapa, porque o pão na chapa tem um valor muito mais alto. Quanto custa o pão na chapa? Não sei. 4 reais, 5 reais. E quanto que custa o pãozinho? 1 real. Então, mas quanto tem de manteiga no pão na chapa? Sei lá, deve ter 50 centavos de manteiga. E de gás, não deve ter quase nada. Então, o lucro tá se você fizer um serviço a mais, se você verticalizar, se você entrar em um passinho a mais. E nesse caso, o passinho é você fazer o pãozinho na chapa. Por isso que grande maioria das padarias vendem lanches. Porque o lanche está tudo lá, é o pão, é o presunto, é o queijo, né? É o bacon, todas as coisas que estão lá, elas são coisas muito mais baratas. Então, a padaria consegue ganhar muito mais dinheiro quando ela vende aquele serviço, que é o de fazer um sanduíche, esquentar ele e vender para você naquela hora. Assim como uma padaria ganha muito mais dinheiro se ela pegar e te servir um refrigerante, abrir a latinha, pôr no seu copo. É muito mais barato. Deve ser. Você vai pagar mais caro nisso do que num refrigerante que você fosse comprar no supermercado. E ela paga o mesmo preço. Mas ela ganha mais dinheiro quando ela verticaliza, quando ela vai mais um passinho na cadeia. Primeiro está vendendo só o produto, agora está transformando esse produto. E aí, então, ela agrega serviço a essa venda e ela acaba conseguindo ganhar muito mais dinheiro. Então, essa é uma outra maneira, né? Uma outra estratégia de você conseguir aumentar o quanto você ganha, tá, gente? Você sabe que, e pensando agora, cara, quando a gente pensa em estratégia, né? Tem uma questão muito grande de olhar o resto do mercado, né? Se você tem lá uma padaria ou uma rede de padarias, ou uma rede de postos de gasolina, ou tem um aluno meu que tem uma montadora, um outro aluno meu tem uma rede de distribuição de gás. Cara, tem alunos que tem... você tem que pensar o que você pode fazer de diferente para você ter uma proposta de valor única, para você aumentar os preços e conseguir, de fato, ter lucro. Porque a briga naquela vantagem de custo é muito pior. A vantagem de custo é aquela que você vai ganhar bem pouquinho. Você vai ter que ter uma escala enorme, vai ter que vender igual um louco. É muito mais fácil você ir para a vantagem competitiva, para a vantagem de diferenciação. E como é que você consegue se diferenciar? Cara, tem 5 coisas importantes de mindset mesmo, que você tem que ter para você conseguir criar trazer novas inovações. E a primeira coisa importante é você questionar. É você olhar questionar por que aquele produto, aquele serviço que você vende tem que ser vendido daquela maneira. Por que querer daquele jeito? Por que ele não é de um outro jeito? Né? Por que a gente não vende... eu vendo eu vendo pão francês. Mas por que eu não vendo pão italiano também? Por que eu não vendo pão, sei lá, norueguês, sueco, né? Por que fica vendendo só pão francês, que todo mundo tem? Por que eu não penso em outros pães? Será que eu podia fazer outros pães? Então, essa é a primeira coisa, é questionar. A segunda coisa é observar. Você vai lá numa outra padaria e você vê que o cara tem pão sueco e fala, porra, esse cara tem outro pão. Ou então você vê que ele tá muito menos gente lá no balcão para comprar pão e muito mais gente no serviço. E você vê que aquela padaria está crescendo, o cara já tem uma segunda padaria, uma terceira. Você fala, que estranho, né? Esse cara aí acha que está ganhando dinheiro. Pô, vai ver que ele não está ganhando dinheiro vendendo pão. Vai ver que ele está fazendo outras coisas. Então, você tem que ser muito observador. A terceira coisa muito importante, essas 5 que eu entendo para você conseguir criar essas inovações e criar propostas de valor, é experimentar. Você tem que estar pronto para essas novas experiências e para explorar novas coisas. Então, se você é dono de uma padaria, por exemplo, o que você tem que fazer? Você tem que ir em outras padarias.
Você tem que comer nas suas padarias, você tem que comprar o pão nas suas padarias, você tem que conversar com o cliente da outra padaria, você tem que entender que raio que está acontecendo nas padarias do mundo, né? Ou do seu bairro, ou na sua cidade, do seu estado, do mundo. Cara, para entender quais são, o que está acontecendo de diferente, porque, o que aqueles caras têm que eu não tenho, e o que eu tenho que é bom, que eu nem estou sabendo, que eles não têm. É essa maneira que a gente geralmente começa a pegar as ideias. Você se questiona, você observa e você experimenta. E aí, qual que é o quarto ponto? Você associa. Você tem que fazer as associações, que é você conseguir pegar um conceito ou uma ideia de um lugar e passar para um outro lugar. Então, você já entendeu, você questionou, por que será? Observou, experimentou, mas às vezes você fez tudo isso numa sorveteria e você não vende sorvete, você vende pão. Mas você fala, não, peraí, se o cara da sorveteria consegue fazer isso, por que eu também não consigo fazer isso com os pães? Ou eu, né, que tenho por exemplo, agora eu tenho negócios digitais, eu tenho uma escola de gestão. Pô, eu vejo lá escola de inglês, uma coisa, mas será que eu consigo fazer na minha escola de gestão também? Ah, o outro cara está vendendo por e-commerce, será que eu também consigo fazer? O cara não é nem meu concorrente, mas não importa, eu tenho que questionar, eu tenho que observar, eu tenho que experimentar e eu tenho que fazer a associação. E aí um quinto ponto muito importante para a gente conseguir ter sucesso nessas inovações é networking. Você tem que conhecer gente muito inteligente, melhor que sejam muito mais inteligentes do que você, tá? E que tenham outros contatos para conseguir te ajudar, porque você vai questionar, observar, experimentar, associar, e aí você vai precisar colocar alguma coisa em prática. E geralmente a gente precisa de mais alguém. Sozinho a gente geralmente não consegue chegar a lugar nenhum. Você tem que ouvir dessas mentes mais brilhantes, pessoal que já fez, tem que conseguir fazer esse tipo de coisa. E tem que tomar um grande cuidado, porque sempre que a gente vai inovar, existem barreiras. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá. Sempre tem um desgraçado que vem falar esse tipo de coisa. Sempre tem um desgraçado que fala para você, ei, não vai dar certo, não vai dar certo. E, cara, isso é um saco. E como é que você consegue resolver esse problema? Porque você tem que entender que tem um tipo de barreira que nós mesmos colocamos. E que as empresas colocam também. São aquelas barreiras que o cara fala, não dá. Esse caminho eu não posso ir. Né? Eu trabalhei para um grande varejista uma época. Um grande varejista enorme, gigantesco. Né? Opa, Gabriel Cantanhede aí. Maravilha ver os conhecidos aqui. Cara, e esse grande varejista, que estava lidando com um varejista ainda maior, que hoje é gigantesco, e estava perdendo a guerra. Por que eles estavam perdendo a guerra, cara? Porque eles tinham tido uma divisão familiar há, sei lá, 30 anos atrás. E a divisão familiar, alguns estados ficaram lojas para um varejista e os outros estados ficaram para o outro. Só que o cara que eu estava ajudando é o que sobreviveu. O outro morreu. Não tinha mais loja, não tinha mais nada, não estava mais em lugar nenhum. E, por causa dessa história de família, de 30 anos atrás, eles entendiam que eles não podiam operar nos estados que a família deixou de operar há 30 anos. Cara, mercado que eles estavam, é um mercado que você tem que ir, conquistar um terreno e expandir. Conquistar e expandir. Quanto mais lugares você está, mais força você tem de custo, porque você vai comprar mais dos seus fornecedores, tem uma força de custo melhor, seu marketing fica melhor, porque você faz marketing nacional, e aí o cara fazia marketing nacional, e aí tinha 10 estados brasileiros que assistia lá para o programa do cara e não podia comprar. Meu, que coisa maluca! Porque o cara tinha uma barreira sido imposta por eles mesmos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com quais são as barreiras que a gente impôs para os nossos negócios. Porque se a gente faz isso, a gente provavelmente tem muita chance de dar errado. Você tem que tomar cuidado. E tem outras barreiras, tem aquelas barreiras também que são implícitas e explícitas. Como? Porque alguns processos, sistemas, algumas coisas da sua empresa falam, não, a gente não consegue. A gente não consegue fazer aquilo, a gente já tentou uma vez e a gente não conseguiu. Cara, às vezes você tentou um negócio há 10 anos atrás, você não tentou agora, mudou o mundo, é outra história. Então tem que tomar muito cuidado com essas barreiras que a gente, tanto aquelas que a gente cria, como aquelas que são implícitas, aquelas que a gente acha que existem e que podem não existir mais. Né? E também, tomar muito cuidado quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa em mudar nosso valor, quando a gente tem realmente que sair do buraco, que é uma tendência da gente querer fazer
pequenos ajustes. A gente pensa em ideias incrementais. Fala, eu tenho que mudar o pão francês para um pão da NASA. Você fala, não, mas eu acho que eu vou fazer o pão francês 2, porque esse aqui agora tem uma textura. Cara, não! Porque o mercado, ele busca essas grandes inovações, essas disrupções. É o pão da NASA, é o pão que, sei lá, é o pão que não engorda, que não tem glúten. Cara, é o a mais, muito a mais. Então, não adianta a gente ir tentar fazer essas coisas muito pequenininhas, porque essas coisas muito pequenininhas não te levam muito longe. E aí, quando você pensa na estratégia para você fazer essa jornada disruptiva, você geralmente tem 3 passos importantes para você fazer isso. Primeiro passo é que você tem que pensar em que negócio que você está. Mas você tem que parar e falar, peraí. Que negócio que eu estou? De verdade e de fato. Porque muitas empresas não sabem exatamente em que mercado elas estão. Elas acham que vendem uma coisa, mas elas vendem outra. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de empresa que a gente acha que está no mercado e que está no outro mercado. Vamos pensar numa Louis Vuitton, uma bolsa Louis Vuitton. Ela está no mercado. O que uma bolsa faz? Uma bolsa entrega a possibilidade, vamos pensar na bolsa feminina, das mulheres colocarem as coisas delas lá e carregarem elas de um lado para o outro. É isso que uma bolsa entrega para ele, certo? Para ela, para as mulheres. Só que é o seguinte, essa bolsa que entrega o levar de um lado para o outro, qualquer bolsa entrega isso. Qualquer bolsa que custe R$50, R$300, R$5.000. Quando uma pessoa vai lá e compra uma bolsa da Louis Vuitton, da Gucci, ela está preocupada em carregar a coisa de um lado para o outro? Também, ela precisa fazer isso. Mas o que ela quer? Ela quer alguma coisa fashion, ela quer design. Ela quer ser reconhecida pela utilização daquela bolsa que ela está usando. Aquela marca confere a ela alguma coisa diferente, dá uma identidade para aquela pessoa. A pessoa não precisa nem conhecer ela na rua, mas viu ela com a bolsa da Vitor Hugo, marronzinha, sei lá, não importa, aquilo dá uma identidade para ela. Dela gostar de design, não gostar de design, dela ser moderna, não ser moderna, de ser um monte de coisa. Então, quando ela compra uma bolsa, ela compra identidade. Ela compra reconhecimento das amigas, porque os homens não têm noção do que é uma bolsa, do que é outra bolsa, as meninas sabem. Então, ela está comprando reconhecimento ou aceitação no grupo onde ela está. Ela está comprando essa identidade. É isso que ela está comprando. Ela não está comprando uma bolsa que carrega coisa de um lado para o outro. Para isso, ela gastava R$100 e comprava qualquer coisa, um saco plástico. Dá para levar coisa de um lado para o outro. Então, você tem que entender em que indústria que você está. De fato. Né? E aí, a segunda coisa é que você tem que pensar em insights e conversar com os consumidores, pegar os insights dos consumidores com lentes múltiplas para entender muito bem se você tem uma fábrica de bolsas, cara, que raio que essas pessoas estão procurando nas bolsas? O que elas querem fazer? É identidade, que tipo de identidade que elas querem ter? E como que você consegue entregar aquela identidade para elas? Então, conversando com os clientes e consumidores e vendo o que eles estão falando da sua bolsa, das bolsas das outras empresas, e vendo o saque, e vendo o que eles falam nas redes sociais e tudo mais, é que você consegue gerar novas ideias, gerar novos conceitos, para você conseguir testar rapidamente, fazer interação com o cliente e aí ver se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Não tem outro jeito para você conseguir criar inovação. Tá? E quando você pensa nessas inovações, para você conseguir criar essas estratégias vencedoras, criar estratégias disruptivas e estratégias que vão arrebentar, a gente geralmente pensa em 6 diferentes lentes. São 6 elementos que você tem que pensar. O primeiro elemento, e o mais importante de todos, é o elemento do consumidor. É o que está acontecendo com o consumidor, o que ele quer, quais são as dores que ele tem, como é que eu consigo trazer melhores produtos e a melhor proposta de valor para ele. Quais são os segmentos desses consumidores, quais são os outros produtos, adjacências que esses caras têm. Né? Até o seu consumidor. Se ele já compra uma bolsa, será que ela também não pode comprar um sapato? Porque as bolsas e sapatos estão sempre juntos, né? As marcas, inclusive, muitas delas têm, não sei se todas elas, mas pode ter sapato e bolsa, porque faz sentido, é uma compra que acontece junto, se você quer combinar o sapato com a bolsa, inclusive tudo mais. Depois, a segunda coisa que você tem que pensar nessas 6 lentes
são as parcerias. Quais são as parcerias que você pode ter? A terceira coisa é a parte econômica. Como que você vai conseguir ganhar dinheiro? Como que você se diferencia? Como é que ganha dinheiro? Como é que rentabiliza esse negócio? A quarta coisa é a competição. Quem são os seus competidores? Quem é que está nesse mercado seu? E como é que você vai conseguir ser diferente dele, seja no custo ou seja na diferenciação? A quinta coisa são os canais. E por que canais que você consegue vender? Quais canais que você vai conseguir ter maiores chances de venda, uma venda mais barata, uma venda mais assertiva, que você consiga pegar esse cliente para você. E aí a sexta coisa, quando você pensa em mercados, pensa em estratégia, pensa em inovação, é a questão de tecnologia. Será que tem alguma tecnologia nova para o seu mercado, para você lidar com o canal, para você lidar com a sua produção, para você entender melhor seu cliente, para você produzir melhor que você ainda não está utilizando? Será que tem alguma coisa disruptiva? Será que alguma coisa está mudando fortemente no mercado e você não está olhando, você sabe, você está meio lá de boa, na sua zona de conforto, vendendo, ganhando dinheirinho e tal, e alguma coisa gigante pode acontecer? Então, você tem que pensar nessas 6 coisas para você conseguir, unido com tudo aquilo que eu falei de estratégia com vocês, gente, para vocês conseguirem repensar a estratégia de vocês e realmente fazer uma coisa diferente, seja no custo, seja na proposta de valor. Espero que seja a proposta de valor que é mais fácil. Fazendo a proposta de valor, não mais fácil, mas tem mais chances de você ter lucro na proposta de valor e você precisa de menos capital, que você não precisa ser o maior. Geralmente no custo você tem que ser um cara grande, capitalizado, que você vai ter que investir muito em sistema, muito em processo, muito em tecnologia, muito em inovação, muito em automação. Né? Na proposta de valor você não precisa tanto. Aí você tem que investir mais aqui, ó. Você tem que investir mais na sua cabeça, mais em como que você vai conseguir capturar aquele cliente de fato para você. Então eu prefiro, né, quando a gente tem empresas menores, pequenas e médias, a gente ir na proposta de valor e não no custo. Então essas são as 6 lentes aí que você tem que ter, né? Que você tem que pensar para você conseguir rever as suas estratégias e aí ter sucesso com as estratégias e arrebentar agora, durante a crise, ou então depois da crise. Gente, é isso que eu queria falar para vocês de estratégia. Eu trouxe aí alguns elementos aí para vocês repensarem as estratégias de vocês, repensar as estratégias das empresas que vocês trabalham, que vocês têm, se você é um diretor de estratégia, pode, né, influenciar lá o dono da empresa, tá? Ou se você é um empreendedor empresário e você tem produtos, tem coisas na rua e você está pensando aí, precisa de ideias para você conseguir repensar a sua estratégia. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Eu vou deixar essa live gravada, vai lá para o meu canal do YouTube, que é Ricamelo, também com 2 L's. O pessoal que quiser, olha lá o Lucipan, que legal ver o Lucipan aqui. Então, galera, se você quiser ver mais conteúdo, você vai para o meu canal do YouTube, que é Ricamelo. E, gente, vamos lá, aqui no Instagram tem 1 milhão de seguidores. Você só é mais um número aqui. Mas se você vai para o YouTube, eu tenho 50 seguidores, não tem ninguém lá, eu sei seu nome, seu sobrenome, conheço tudo de você. Então, eu quero ver você indo para o meu YouTube. Aí você é Ricamelo com 2 L's, e aí você vai conseguir ver todos os conteúdos que eu deixei lá. Já são 16 lives. Eu estou fazendo um desafio, vão ser 30 lives aqui. Ah, tô vendo a Laurinha aqui também. Maravilha, chegou atrasada. A Laurinha, dá para dar uma olhada lá no meu YouTube. É Ricamelo, tem lá 16 lives. E eu vou continuar fazendo essas lives, gente. Eu vou fazer 35, é um desafio. Eu vou fazer 1 mês e meio aqui. Já não aguento mais essas lives aqui, eu não aguento mais ver vocês. Tô brincando, eu não consigo ver vocês. Acho que é vocês que não aguentam mais me ver. Mas vamos lá, gente. Dá uma entrada lá, tô vendo a Paty por aqui também. Então, galera, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Deem uma olhadinha lá no canal do YouTube também, que está tudo gravadinho, tudo registrado. E amanhã, às 20 horas, eu vou fazer novamente mais uma live para vocês, falando sobre gestão de negócios. Se vocês quiserem, entrem no meu feed, que já está lá qual que é o tema da live de amanhã. Galera, e é sempre assim, de 40 minutos a 50 minutos, meio curtinha, rapidinha, um tema sobre gestão, sobre negócio, para vocês ficarem espertos aí, ajudar os negócios de vocês agora, durante a crise, e depois na retomada. Beleza, galera? Gente, super obrigado pela presença de vocês. Abraço. A gente se vê amanhã às 20 horas por aqui. Tchau, tchau, gente.